Olá, queridos, a paz, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 6 do livro de Provérbios. E eu gostaria que vocês aí na casa de vocês lessem o versículo 1 até o versículo 5, porque a gente vai ver que é tudo muito bem explicadinho, não deixa dúvidas, então eu não senti a necessidade de explicar eles. O Espírito Santo ele não me instruiu a explicá-los, mas a gente vai começar a explicação do livro de Provérbios, capítulo 6, no versículo 6 até o 8. Vamos começar. Vai dizer, advertência contra a insensatez. Esse é o título, queridos. 6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então Salomão aqui ele manda com que ele nos orienta, com que a gente comece a observar a formiga, porque se a gente começar a observar realmente uma formiga, a gente vê que ela trabalha incessantemente na época do verão, para que no inverno ela tenha provisão dentro de casa, para que no inverno ela tenha provisão no seu formigueiro. E assim nós temos que ser, queridos. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar àquilo que nós fazemos, para que haja provisões na nossa casa, para que haja provisões e alimentos no nosso lar. Amém? E se a gente levar para o lado espiritual, que é o lado que eu mais gosto de levar, porque muitas vezes isso acontece e não deveria acontecer. Se a gente levar para o lado espiritual, a gente vê aqui Salomão falando: não seja preguiçoso. Porque muitas vezes as pessoas elas estão tão acomodadas, estão tão na sua zona de conforto, sabe? Elas se sentaram e falaram: quando a pessoa vier pregar para mim, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Mas se depender de mim, abrir a Bíblia para ouvir Deus falar comigo, isso eu não faço. Queridos, nós não devemos ser esse tipo de pessoa preguiçosa, que não se alegra em poder abrir a palavra do Senhor e ouvir a voz do Mestre. Queridos, esse tipo de pessoa nós não podemos nos conformar em ser. Nós precisamos ser pessoas, nós precisamos ser sábios e pessoas que agem assim como as formigas, porque haverá dias que vamos enfrentar guerras espirituais. Lembramos que estamos falando do mundo espiritual. E haverá dias que vamos enfrentar guerras espirituais. E se a gente não estiver preparado para essa guerra, o que vai acontecer na nossa alma? Então, queridos, por isso a necessidade que nós temos de ler a palavra de Deus, de nos revestir na armadura do Senhor, essa é a necessidade, para que a gente não seja uma pessoa preguiçosa espiritualmente falando, para que a gente não seja uma pessoa que dentro de nós não há alimento espiritual. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, em nome de Jesus Cristo. E se você até hoje estava na sua zona de conforto, eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Você vai se levantar, você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a jejuar, você vai começar a orar, você vai começar a ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que sejamos pessoas preguiçosas, que a gente viva de qualquer maneira, o Senhor não quer. Porque no versículo 12 ao 14 vai nos dizer o seguinte: o perverso ele não tem caráter, ele anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, ele pisca o olho, arrasta os pés, faz sinais com os dedos e tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Esse é o tipo de pessoa que o Senhor não quer que a gente seja por nada, queridos. O Senhor não quer que sejamos pessoas perversas, que em nosso caminho tenha maldade. O Senhor Jesus, ele não quer que a gente viva sempre planejando o mal, porque quem planeja o mal, quem semeia discórdia, é uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, é uma pessoa que está longe da presença de Deus. Então, queridos, que a gente grave esses versículos para que a gente saiba, eu não devo ser esse tipo de pessoa, uma pessoa que vive a enganar o próximo, uma pessoa que vive tentando enganar a Deus, uma pessoa que vive planejando o mal, uma pessoa que vive semeando discórdia, que vive falando mentiras. Esse tipo de pessoa nós não devemos ser, em nome de Jesus Cristo, queridos, em nome de Jesus. Os versículos 16 ao 19 vai dizer: há 6 coisas que o Senhor odeia,
7 coisas que ele detesta são essas coisas: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Queridos, o Senhor odeia a pessoa que faz esse tipo de coisa. O Senhor não aceita. Então, queridos, se nós queremos ser pessoas agradáveis aos olhos de Deus, se queremos ser pessoas que agradam, que temem ao Senhor e que fazem conforme que a palavra nos ordena, se queremos ser obedientes à palavra de Deus, queridos, nós não devemos praticar nenhuma dessas coisas que foi lidas, desde o versículo 17 ao 19, do capítulo 6 de Provérbios. Não devemos, queridos, porque isso são obras de Satanás. E nós não devemos aceitar isso nas nossas vidas. Amém? Vamos para o segundo tópico do capítulo 6 de Provérbios, que vai estar dizendo advertência contra o adultério. Mais uma vez, né, a gente pode lembrar que ontem o estudo foi sobre a advertência contra o adultério e novamente Salomão ele vai falar sobre o adultério. Porque é uma coisa que acontece demais, queridos. É uma coisa que infelizmente está presente no nosso meio. E ele nos adverte muito sobre isso, para que a gente não venha deixar com que isso entre dentro de nós, com que isso venha fazer com que os nossos caminhos sejam tortos, que os nossos caminhos sejam maus diante do Senhor. Não vamos ser esse tipo de pessoa. Já no versículo 20 a gente vai ver assim, ó, Salomão vai dizer: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Mais uma vez, as aleluias aqui tá meio complicadinhas, mas a gente não vai perder o foco do nosso estudo. Queridos, mais uma vez, Salomão ele vai dizer para nós que nós devemos obedecer os mandamentos do nosso pai e não abandonar o ensino da nossa mãe, porque ele sabe que é coisa boa. Os nossos pais não falam coisas para nos ver no chão. Os nossos pais não falam coisas para nos ver pessoas derrotadas. Sabe, os nossos pais, todas as vezes que eles falarem alguma coisa para nós, é para o nosso bem. E nós não devemos desprezar nenhum dos ensinamentos deles, em nome de Jesus. Vamos ler agora o versículo 23 e o 24, que vai estar dizendo: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana ou mulher adúltera. Leviana quer dizer adúltera. Queridos, quando a gente tem como a nossa lâmpada, o guia da nossa vida, o mandamento do Senhor, quando a pessoa que guia os nossos caminhos é o Senhor Jesus, quando a instrução é a luz que vai iluminar o nosso caminho, e nós obedecemos as disciplinas, e nós seguimos o caminho que conduz para a vida, que os nossos pés nos levam para o caminho de salvação, nós vamos ser protegidos da mulher imoral e da mulher adúltera. E queridos, muitas vezes as pessoas se perdem por não obedecer os mandamentos de Deus, por não ler a palavra do Senhor e querer conhecer. Muitas vezes as pessoas se perdem porque estão deixando que os pés delas conduzam elas até o caminho de perdição. E os nossos pés devem nos levar para o caminho da salvação. Olha o que Salomão vai dizer nos versículos 27 ao 29. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? É a mesma coisa, queridos, eu estou com um vestido. Se eu vier aqui e riscar o fogo aqui, e riscar com o isqueiro, vai pegar fogo e consequentemente vai queimar a minha pele. É isso que Salomão está dizendo. Será que alguém pode colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Será que eu posso queimar essa roupa sem queimar a minha pele? Não posso. Será que eu posso queimar a minha pele sem queimar essa roupa que eu estou? Também não posso. E pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? É claro que não. Ninguém é louco, insensato de andar sobre brasas, porque sabe que aquilo ali vai queimar, sabe que aquilo ali vai prejudicar a sua vida. Aí Salomão vai nos dizer no versículo 29,
Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Olha o perigo do adultério. A pessoa que se deita com mulher alheia, ela vai receber o castigo do Senhor. Por quê, queridos? A pessoa está fazendo coisas e acha que não vai, a pessoa faz determinada ação e acha que não vai ter uma consequência, acha que a ação dela não vai ter uma reação. E, queridos, toda ação tem uma reação, seja ela boa ou ruim. Então, o homem que está se deitando com mulher alheia, ou a mulher que está se deitando com homem alheio, pessoas que estão cometendo adultério, queridos, essas pessoas estão já condenadas ao castigo. Ah, Tainara, mas se eu me arrepender, será que eu vou receber o perdão de Deus? Se você se arrepender verdadeiramente, sim, você recebe o perdão de Deus. Porque se a gente se arrepende e deixa os nossos caminhos tortuosos e começa a seguir o caminho do Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos lava no sangue de Jesus. Deus, Ele tem o poder para nos perdoar. E Ele é misericordioso, queridos, para nos perdoar. Porque quantas vezes a gente erra? E Ele nos perdoa. Então, se você está sendo esse tipo de pessoa que tem se deitado com mulher ou homem, que não faz parte da sua vida conjugal, que não é o seu cônjuge, não aceite fazer isso mais, em nome de Jesus. Porque o versículo 32 vai dizer: o homem que comete adultério, ele não tem juízo, é uma pessoa louca, insensata. E todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Queridos, que a gente não venha nos destruir com as nossas próprias forças. Que a gente possa nos edificar. Destruir não. Porque nós fomos chamados para viver coisas muito maiores do que as coisas que a gente vive. E Satanás, em todos os momentos, ele vai tentar contra a nossa alma. E muitas vezes as pessoas estão caindo na questão do adultério. E, queridos, nós precisamos repreender esse mal do nosso meio. Nós precisamos nos levantar como pessoas firmes, firmadas na rocha que é Cristo, e repreender no nome de Jesus. Nós não podemos aceitar isso, queridos. Nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas e dizer tá tudo bem. Porque não tá tudo bem. Se a pessoa não se arrepender, o castigo dela será no inferno, queridos. Então, essa advertência contra o adultério é uma coisa séria, queridos. E Salomão repete bem pertinho, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele vai repetir. É de um capítulo para o outro que ele vai repetir a advertência contra o adultério. Não vamos cometer esse tipo de pecado em nome de Jesus Cristo. Vamos sempre repreendê-lo do nosso meio, porque isso não pertence a nós, que somos chamados para fazer a diferença. Amém? Que o Senhor Jesus ele te abençoe, que ele te guarde e que você possa ter entendido esse nosso ensino de hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor te proteja e que o Senhor livre sua mente de todo e qualquer pecado que possa tentar te aprisionar. Que o Senhor Jesus, ele te dê forças para que você possa se sujeitar verdadeiramente a Deus, para que assim você possa resistir ao diabo e o diabo fuja de você. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe.